Pega essa frase aqui, ó. Grandes líderes são, antes de qualquer coisa, grandes servos. Grandes líderes são grandes servos. Hoje nós vamos falar sobre isso na nossa segunda lição aqui desse curso de treinamento de líderes, onde nós estamos falando sobre serviço e sacrifício. O coração do líder é um coração de serviço e de sacrifício. Vamos junto? Muito bem, sejam bem-vindos então de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que bom que você está por aí. Compartilhe já esse canal e esse vídeo com alguém que talvez possa ser beneficiado por isso. Estamos aqui esse ano de 2025 em um curso sobre como liderar com o coração de um pastor de ovelhas. Liderar é importante, mas pastorear também. Se a gente só lidera e não pastoreia, as ovelhas morrem. Se a gente só cuida das ovelhas, só pastoreia as ovelhas e não lidera, elas não saem do lugar. Nós vamos aprender a caminhar, né, com essas duas realidades. Nós estamos falando aqui, a princípio, sobre algumas questões desse equilíbrio entre liderar e pastorear. Especificamente hoje nós vamos falar sobre o coração do líder, que precisa estar preparado para exercer duas palavras que a gente vai trabalhar muito hoje: serviço e sacrifício. Serviço e sacrifício. E eu queria parar para pensar com você nessa analogia que a gente tem usado, uma analogia que ocorre múltiplas vezes na Bíblia. Inclusive muitos líderes bíblicos eram pastores de ovelha. Davi, talvez o mais famoso de todos, né? Mas, se não me engano, Amós também no Antigo Testamento era pastor de ovelhas, entre outros. Então, eu queria parar para pensar um pouquinho sobre essa questão de serviço e de sacrifício a partir da ótica de um pastor de ovelhas. Se você conhece um pouquinho do contexto bíblico, quando a gente lê Jesus falando, por exemplo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou a porta, né? E fala da porta, né, do aprisco, ele cuida das ovelhas, ele é a porta, né, tem que passar por ele para chegar nas ovelhas e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Naquela época, naquele contexto, isso é muito importante você entender, porque uma ilustração dessa fala mais do que 1000 palavras, por isso que Jesus usa. Naquela época, o aprisco, onde as ovelhas eram guardadas, era feito normalmente de pedras, né? O solo muito pedregoso, você pegava as pedras e amontoava e fazia uma meia-lua, um semicírculo, quase um círculo fechado, só com uma portinha para entrar, e você levantava paredes que faziam, né, um círculo assim, onde as ovelhas passavam a noite. Por quê? Porque a noite é quando saem os predadores. Lembra de Davi falando que matou um leão, matou um urso? Pois é, predadores que vieram à noite para tentar pegar as ovelhas que Davi pastoreava como pastor, ok? Então era muito comum, naquele solo muito pedregoso, se juntava aquelas pedras e fazia-se então um aprisco, que era um lugar para descansar à noite, murado, quase fechado, quase como se fosse um círculo fechado, mas tem uma porta, tem uma abertura para as ovelhas entrarem e saírem. Final da tarde, o pastor levava as ovelhas dele para dentro do aprisco, né? E passavam ali a noite, muradas, cercadas, seguras, até no outro dia de manhã, quando poderiam sair de novo. Olha que interessante. Geralmente, o pastor daquelas ovelhas dormia na abertura da porta. Então imagina comigo um muro, tá? De pedras, redondo, né? Circular, quase que fecha inteiro, mas tem uma abertura ali para a ovelha passar. O pastor coloca as ovelhas ali à noite para proteger do leão e do urso, de predadores, de ladrões e assim por diante. E ele então se deita naquela porta, naquela abertura, como pastor, para fazer algumas coisas. Entre elas, para proteger as suas ovelhas, no sentido de que, se um predador vier pegar as ovelhas, vai ter que passar por cima do pastor. Então ele se deita ali e ali ele descansa, ao mesmo tempo protegendo. Por isso que Jesus diz, ele é a porta, né? E ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por quê? Porque, literalmente, para o predador chegar na ovelha, vai ter que passar por cima do pastor.
Olha que imagem poderosa para mim e para você sobre serviço e sobre sacrifício. Serviço, de você servir o seu rebanho, e sacrifício, de você estar disposto a se sacrificar, estar na porta, ser a barreira entre o predador e as ovelhas, né? Entre o seu pequeno grupo, a sua congregação, a sua igreja, o seu ministério, aquelas pessoas que Deus te confiou, e as forças contrárias, e você segurar o rojão, vamos dizer assim, e você demonstrar serviço e sim sacrifício. Esse é o coração do líder. O bom pastor, Jesus diz, faz isso. Ele diz que o empregado, naquele mesmo texto, o empregado não se importa, ele não dá a vida pelas ovelhas, porque o empregado está preocupado: o que eu ganho com essa história? Quero saber do meu salário. Dar a minha vida por ovelhas? Não, que não são minhas, que eu não me importo. Não, eu estou aqui pelo salário. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado, quando vem o predador, Jesus diz, ó, ele dá no pé. Queridos, que eu e você, em nome de Jesus, sejamos o tipo de líder, que quando vem dificuldade, quando vem tempestade, quando vem um predador, quando vem o inimigo, quando vem uma batalha, que nós damos a nossa vida pelas nossas ovelhas. Não estou falando aqui de você assumir o problema do outro, de você pegar para você, existem exageros, né? Estou falando, cara, da gente ficar junto, da gente ficar firme, da gente estar ali caminhando junto, né? E não abandonar a nossa posição de liderança porque o negócio apertou. Eu quero ler contigo um texto que vai ser o texto-chave para nós hoje. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, Jesus falando, tá? Marcos capítulo 10, olha aqui comigo na minha Bíblia, versículos 42 a 45, diz assim: Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós falamos sobre esse versículo no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né? Que nem o Filho do Homem, nem Jesus veio para ser servido, mas para servir. Então, ele está frisando aqui, olha, o normal, o padrão aí fora dos governantes, das pessoas importantes, elas exercem domínio sobre as pessoas. Né? Exercem poder, exercem domínio. Normalmente as pessoas, pega aqui o que Jesus está dizendo, normalmente as pessoas usam os seus títulos de liderança para dominar pessoas. Geralmente, pessoas que chegam num cargo, num título, numa posição de importância, seja qual for, usam esse título para dominar pessoas, para cobrar das pessoas, para tirar das pessoas, para serem servidos e não para servir. Jesus diz, cara, esse não é o paradigma bíblico de liderança. O paradigma bíblico de liderança é: o líder é um servo, é um líder pastor, modelado atrás modelado no bom pastor, que inclusive dá a sua vida pelas ovelhas. Ou nesse texto, né, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui nós precisamos romper com o conceito de liderança do mundo que não cabe dentro do nosso contexto de igreja, seja ele igreja, ministério, pequeno grupo, seja ele o que for. Quando nós assumimos uma posição de líder em nosso contexto de igreja, nós estamos ali dizendo: eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair e o que vai pagar o maior preço, se for necessário. Eu estou disposto a fazer o que talvez ninguém faz. As ovelhas estão dentro do curral, estão ali, né, guardadinhas, protegidas, e só tem um lugar por onde pode entrar. É ali que o pastor, que o líder se coloca. Cara, vai ter que passar por cima de mim, né, para chegar nas minhas ovelhas. Então, existe um modelo de liderança que Jesus está nos dando aqui. É um modelo de liderança que não é dominar, não é usar o título para o meu benefício, mas sim servir. Não é dominar, mas sim servir. Queridos, isso é tão importante porque em tantas igrejas, em tantos lugares, a partir do momento que a pessoa recebe um título,
ela começa a inflar o ego. Não, eu sou líder do pequeno grupo, eu sou líder de ministério, eu sou pastor tal, eu sou não sei o quê, bispo, apóstolo e tal. Não tem nada contra esses títulos, se, né, se cabe aí para você. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que nós somos servos. Somos servos. Nós estamos aqui para... Cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar, cada um tem, né, a sua área de servir. Mas nós não podemos perder o coração de servo e não podemos trazer um conceito mundano, né, de dominar. Precisamos trazer isso para dentro do nosso contexto eclesiástico, essa atitude de servir. Nós temos um exemplo, né, muito claro aí, de como isso pode adoecer. Tá? Nós temos um grupo de pessoas hoje no Brasil chamados de servidores públicos. Servidores públicos. Nada de errado com isso. E louvo a Deus pelos servidores públicos que nós temos. Mas provavelmente todos nós conhecemos algum servidor público que esqueceu que ele está ali para servir. Então o próprio título dele é servidor público. Você está aqui para servir o público. Mas em alguns ambientes essa cultura se corrompe e a pessoa começa a achar que ela está ali para ser servida. Não, nesse horário a gente não atende, só semana que vem, não sei quando vai ser resolvido, isso é problema teu, né? E a gente se perde nisso. Por quê? Porque a nossa tendência natural humana é querer ser servido. O chamado de Jesus e o exemplo de Jesus que nós estamos buscando reproduzir é um chamado para servir. É você sim colocar as ovelhas no curral, né, no aprisco, à noite, para elas ficarem seguras, para elas poderem descansar, para não temerem o mal. Mas é a gente deitar na porta e falar, olha, se alguém vai atacar essas ovelhas, vai ser por cima do meu cadáver, né? Vai ser por cima de mim. Então, o modelo de liderança de Jesus é servir e não de dominar. A liderança eficaz, ela também exige de mim, de você, sacrifício e não privilégios. A liderança eficaz, se você quer, não só liderar, mas você quer ser eficaz na sua liderança, você quer ser bem-sucedido, você quer ser seguido, porque tem muito líder que é líder no título, mas ninguém segue o cara, né? Você quer ser eficaz na sua liderança? Você precisa entender que vai exigir sacrifício e não privilégios. O problema é que a gente confunde, mais uma vez, é uma questão do nosso egoísmo humano. A gente confunde, achando, nossa, agora eu cheguei numa posição de liderança e agora, cara, as pessoas vão me servir, agora eu vou ficar de boa. Queridos, o servir exige sacrifício. O líder tem que ser o primeiro a chegar, o líder tem que ser o último a sair, o líder tem que ser o que paga o maior preço. É assim que funciona uma liderança eficaz modelada a partir de Jesus. Se você escolher liderar dessa forma, você consegue o coração das pessoas que você está liderando. Se você não der um exemplo de serviço e sacrifício, que é o nosso tema de hoje, você vai liderar só enquanto você tiver um título e as pessoas forem obrigadas a te servir ou a, né, tolerar você. Tem muita gente hoje que está liderando porque as pessoas são obrigadas a, cara, eu tenho que obedecer porque é assim que funciona, mas eu não quero obedecer. Por quê? Porque eu não vejo um exemplo no meu líder, exemplo de serviço e sacrifício. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu aqui para você entender como isso funciona. Isso não é doutrina, tá, gente? Estou entrando em doutrina, você tem a tua doutrina, eu tenho a minha, não é sobre isso. Mas na minha igreja eu ensino o princípio, que eu acho que é um princípio bíblico do dízimo, ok? Mas alguns anos atrás eu estava trabalhando com a minha igreja generosidade. Nós tínhamos o ano de generosidade, tinha várias coisas que estavam acontecendo e quando eu estava pedindo à minha igreja, né, que olhasse para esse lado de generosidade, nós estávamos comprando um imóvel na época e tal. Deus falou para mim, antes do lançamento do tema do ano, falou, beleza, então ano de generosidade, show de bola. O que você vai fazer, André, de generosidade esse ano? E antes de eu lançar para a minha igreja um desafio, Deus me desafiou como líder da igreja. E a partir daquele ano, eu e a minha esposa tomamos uma decisão, foi uma direção de Deus, tomamos uma decisão, estamos fazendo isso até hoje, de sermos duplos dizimistas. Nós damos 20% do nosso recurso para a nossa igreja local, onde eu sirvo como pastor, tá?
Por que que eu estou te contando isso? Não tem nada a ver comigo, com eu ser melhor do que ninguém. É o seguinte, se eu estou ensinando os meus liderados a serem fiéis no dízimo, eu como líder vou fazer mais. Porque eu não posso pedir para os meus liderados fazerem uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Você entende? Eu não posso pedir para os meus liderados fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Então, eu estou dando 20%. E eu falo isso com a minha igreja simplesmente não para chamar atenção para o quanto a gente está fazendo, porque na verdade 100% é de Deus, né? Só estou devolvendo 20%. Mas para dar a eles o exemplo, dizer o seguinte: eu não estou pedindo para você fazer uma coisa que eu já não fiz. Pelo contrário, eu faço mais do que você provavelmente faz. Tem algumas outras pessoas que foram inspiradas a dar 20% também, a partir desse nosso passo, né? Mas eu provavelmente estou fazendo mais. Por quê? Porque o líder tem que ser, a liderança eficaz exige sacrifício e não privilégio. Não é, dizima aí que eu não vou dizimar, porque afinal eu sou o líder da igreja. Não, eu sou líder da igreja, sim, mas também faço parte dessa igreja. Minha família está envolvida nessa igreja, recebe dessa igreja, somos abençoados nessa igreja. Eu sento na cadeira que o dízimo compra, uso o ar-condicionado que o dízimo paga, uso a luz, a projeção que. Então, cara, eu também sou beneficiado aqui. Então, nós temos que entender o seguinte: o coração do líder é um coração de serviço e de sacrifício. E a liderança eficaz exige sacrifício e não privilégios. Por que isso é importante, querido? Muitos líderes estagnam porque eles falam assim: o dia que eu tiver tal coisa, meu próprio PG, o dia que eu for líder do ministério, o dia que eu for o pastor da igreja, o dia que eu for o líder regional, bota aí, né? Líder da denominação. Aí sim eu vou sentar e eu vou só mandar. Né? Aí eu vou exercer os meus privilégios. E alguns chegam a essa posição e estagnam porque a partir daquele momento entenderam: agora não tem mais sacrifício, só tem privilégio. Eu paguei o preço para chegar aqui, agora só tem privilégio. E querido, a partir do momento que você começa a operar a partir do seu privilégio, você já parou de liderar. A partir do momento que você começa a operar a partir do seu privilégio, você já parou de liderar. Quem faz isso? Esse tipo de liderança a partir do privilégio. Vamos voltar para o versículo 42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes, olha só, as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ao contrário. É o contrário. Cara, se você quer ser importante, seja servo. A liderança eficaz passa por sacrifício e não por privilégios. Então, um outro exemplo bem prático, né, bem simples, mas prático para a gente entender. Se você é o líder de um pequeno grupo, se é o líder de um ministério, se é o pastor de uma igreja, deixa eu te dizer, você precisa chegar no horário. Claro que existem diferenças culturais gigantescas, né? Tem gente que nos assiste de vários lugares do Brasil, tem gente que nos assiste de fora do Brasil, em alguns países de fala portuguesa na África, né? Que bênção, que se você está assistindo de lá, que bom que você está assistindo. Então, talvez você precisa levar em consideração a sua cultura, né? Talvez numa cultura africana ou no norte do Brasil, essa questão de pontualidade seja um pouco mais flexível. Ok, mas pensa comigo, se você é o líder do PG, os teus liderados chegaram e você não está pronto. Você marcou uma reunião, todo mundo chegou, o líder não chegou ainda. Cara, não dá. Não dá. Isso, você perde influência como líder. Você é o líder do ministério. Você marcou uma reunião, todo mundo do ministério veio para a reunião, o líder chegou atrasado. Cara, se o líder chegou atrasado, se a líder chegou atrasado, pensa quanto mais os liderados não vão se atrasar. Então, sim, liderar é você ser o primeiro a chegar, você ser o último a sair, você pagar o maior preço. Ok? Isso faz parte de uma liderança eficaz, que exige sacrifício e não privilégios. Então, é um outro entendimento muito, muito importante que nós precisamos ter. A próxima coisa que eu quero falar com vocês é algo que a gente tocou um pouquinho no primeiro vídeo, mas o perigo da busca por reconhecimento. O perigo de você usar o seu título como agora um reconhecimento, como uma medalha que você ganhou. Líder de pequeno grupo, pastor da igreja, bispo, né, sobre uma rede de igrejas. Cara, você botou isso como medalha. A partir do momento que isso virou uma medalha para você, as pessoas agora estão te servindo o seu propósito. A gente tem que ter muito, muito cuidado com essa busca por reconhecimento. Jesus falou, cara, ao contrário, quem quer tornar-se importante deverá ser servo.
Então, cara, volta para o coração do serviço e do sacrifício. É assim que funciona, é assim que acontece. Cuidado com essa busca por reconhecimento. Sabe por quê? A gente tem uma confusão que também a gente precisa desfazer. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Tenta acompanhar comigo o raciocínio. Não é necessário ter muita grandeza para você dizer, ó, eu sou o patrão aqui, eu que mando, e aqui quem tem juiz obedece, né? Para você mostrar que você é o cara, que você manda, que você é o líder, não precisa de muita grandeza interior para isso. Na verdade, é só uma expressão de orgulho né, e assim por diante. Mas eu queria que você pensasse que as pessoas que verdadeiramente são grandes interiormente não têm crise em servir. A verdadeira grandeza não vem de eu mostrar o meu título e a minha posição e eu falar, ó, eu não faço nada aqui, eu só mando e tal, e eu vou e jogar um título. Ah, eu vou falar para você do meu nível de educação, do meu título, daquilo que eu já fiz. Cara, isso não requer grandeza. Na verdade, só demonstra pequenez. Agora, para você botar uma toalha no braço, pegar uma bacia e servir, isso requer grandeza interior. Isso requer você saber quem você é em Cristo Jesus, sem precisar da afirmação dos outros. Porque grandes líderes são, antes de tudo, servos. Vamos para Jesus? Vamos para Jesus. Última noite, ceia, Jesus se reúne com seus discípulos, alugam um espaço, não tem ninguém para lavar os pés. O lavar os pés, você já deve saber disso, mas o lavar os pés naquela época era o trabalho do servo mais baixo dentro da casa, porque eles usavam sandálias, as ruas são e eram empoeiradas, e você tinha muitos animais, jumentos, cavalos, bois e assim por diante. Se você já viveu numa fazenda, você sabe do que eu estou falando. Na estrada tinha muito cocô de cavalo, de boi, de jumento e assim por diante. E eventualmente essa sujeira misturado com poeira, misturado com um monte de coisa, gruda nos seus pés. Chega a hora de sentar para comer, é importante que você lave isso antes de você comer. E o servo mais baixo era aquele que lavava os pés, que já é um negócio meio complicado, né? Pé já não é uma coisa muito bonita de se lavar. Pés empoeirados e pés que para lavar você teria que tirar as sandálias, desatar as sandálias, sandálias essas que provavelmente tinham nelas, ou pelo menos embaixo delas, cocô de alguma coisa. Por isso que João diz, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. João está dizendo, cara, comparado com Jesus, eu não sou nada nem ninguém. Não sou nem digno de ser chamado o servo mais baixo da casa. Voltando para a cena do jantar. Jesus está lá, o jantar vai ser servido. Dentre os 12, ninguém assume a posição de servo. Todo mundo entra, ninguém lavou meus pés, mas também não vou lavar o pé de ninguém. Não lavaram o meu, também não vou lavar de ninguém, não. Até que Jesus pega uma toalha, bota no braço, pega um balde, e ele então começa a lavar os pés dos seus discípulos. E os discípulos surtam, não sabem como reagir. Pedrão, né? Você não vai lavar meu pé nunca. E Jesus, ele ensina ali uma lição para eles, e se você for olhar o texto, no final desse texto, Jesus diz, eu fiz isso para ser um exemplo a vocês, para que vocês possam fazer como eu fiz. Jesus, o cara de posição mais alta, o líder desse grupo de 12, esse pequeno grupo, assumiu a posição mais baixa, fez o que nenhum deles queria fazer, foi abaixo de todos os 12. E lavou o pé dos 12, dizendo, ó, estou fazendo isso aqui para vocês lembrarem, para vocês guardarem que é isso que um líder pastor, é isso que alguém que lidera como um pastor faz. Está disposto a assumir a posição mais baixa, está disposto a lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o coração de um líder de verdade no reino de Deus, gente. Não estou dizendo aqui, só para trazer um equilíbrio, que você tem que resolver o problema de todo mundo, você tem que comprar a briga de todo mundo, você tem que se envolver nos mínimos detalhes e problemas de todo mundo, que você agora vai se anular em favor da disfunção de todo mundo. Não é isso, não é isso. Claro que existem
limites, existe equilíbrio, existe aquilo que é saudável você fazer como líder. Só estou dizendo da disposição de fazer o que, o que talvez outras pessoas não queiram fazer. Estar disposto a servir, inclusive nas posições mais baixas, naquilo que talvez não seria tão valorizado, naquilo que talvez não seria, né, não caberia para nós como líderes fazer uma coisa dessa. Nós, né, não podemos esquecer do exemplo que Jesus nos deu. Se Jesus pôde lavar pés, eu e você também podemos. Né? Na minha igreja, não é incomum você me ver em cima de uma escada, você me vê, né, passando um pano no chão do banheiro, se o banheiro ficou sujo. Quantas vezes, no meio do culto, eu estou indo para pregar, vou no banheiro rápido antes de pregar, e o piso está sujo, pessoas lavaram as mãos, caiu água e tal. Qual é o problema de eu, como pastor da igreja, pegar um pano, que eu sei onde está, eu sei onde tem pano, eu sei onde tem rodo, ir lá e passar um pano para que quando as outras pessoas vierem para o banheiro, vejam um banheiro arrumadinho? Qual é o problema com isso? Só porque eu sou pastor da igreja eu não posso passar pano? Posso sim, posso sim. Isso não quer dizer que eu faço a faxina da igreja. Não, nós temos pessoas, são pagas, remuneradas para fazer isso e tal, mas se tem um problema que surgiu, que ninguém planejou, no meio do culto, o piso está sujo. Qual é o problema de eu ir lá e fazer? Afinal, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E esse é o coração do líder, que entende serviço e sacrifício. Então, vamos rever aqui rapidinho os nossos aprendizados de hoje. Vamos ver se eu consigo fazer aparecer. Estou tentando melhorar, tá, gente? Olha aqui. Ah, que chique, hein? Ó, texto-chave, Marcos 10, nós lemos. O modelo de liderança de Jesus é servir e não dominar. Liderança eficaz exige sacrifício e não privilégios. E há um grande perigo da busca por reconhecimento, que as pessoas saibam quem eu sou. Né? Nós somos chamados para buscar, na verdade, servir. Vamos olhar uma frase aqui para a gente fechar. A gente já falou sobre essa frase. Grandes líderes são, antes de tudo, grandes servos. Inclusive, eu diria que você não está apto a liderar se você nunca serviu. Você não está apto a liderar se você nunca serviu. Você não está apto a estar acima de alguém se você nunca esteve abaixo de alguém. E às vezes o estando abaixo de alguém é uma grande escola que Deus nos dá para a gente aprender a respeito de liderança. Então, que a gente possa continuar crescendo nisso. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre um outro equilíbrio muito importante, o equilíbrio entre a graça e a verdade. O equilíbrio entre a graça e a verdade. Aquilo que a gente mais ou menos falou, né? Se você só pastoreia e não lidera, você fica parado naquele mesmo lugar e o rebanho adoece, porque o pasto fica pisoteado, ok? Tem que estar movimentando, tem que ir para frente, tem que liderar. Se você só lidera e não pastoreia, você mata as suas ovelhas porque elas estão malnutridas, doentes, e você não para de tocar elas para elas poderem, né, caminhar. Então, qual que é esse equilíbrio entre graça e verdade? Como que a gente cuida com graça e com amor, mas também lidera com a verdade, ensina a verdade? Nós vamos falar sobre isso. É mais um episódio que está chegando aí, nesses 9 episódios esse ano, que vão formar esse curso que eu estou compartilhando com vocês. Curso para formação de líderes, liderando como um pastor, liderando como uma pastora, e que Deus possa abençoar demais a sua vida, que Deus possa continuar frutificando o seu ministério e treinando o seu coração a partir desses conteúdos. Se fez sentido para você, compartilha, joga no grupo de pastores, leva isso para a sua equipe. Cara, mostra isso à tua equipe, faz uma reunião com seus líderes, mostra esse vídeo, mostra o vídeo, discute esse vídeo, conversa a respeito, leia o texto junto, tem um debate a respeito disso, tá? Compartilhe esse conteúdo. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, porque aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que nós vamos estar postando mais para frente, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço e nos vemos mês que vem, se Deus quiser. Até lá.